Hoje nós vamos falar, o tema da nossa live de hoje é as mentiras que você conta sobre você. Será que elas te ajudam ou será que elas te atrapalham? Muito bom dia para quem tá por aqui, para quem tá entrando agora logo cedo. Bom dia a todos. Olá, como estão? Bom, para quem não me conhece, eu sou Karina Paruca, eu sou psicoterapeuta integrativa e eu tenho o propósito aqui de te guiar na sua jornada autêntica rumo à conquista do seu protagonismo, fazendo com que você se torne cada vez mais protagonista da sua vida. Bom, primeiramente, nessa live, o intuito é que você aprenda algumas coisas, que você receba alguns insights. Muita gente chega até mim contando sobre o quanto se sente desencaixada, o quanto se sente sem saber seu lugar no mundo, se sente desconfortável com a vida que tem hoje, né? Porém, sem saber como começar, né? Ou como seguir rumo à vida que deseja ter, ou sem saber até exatamente o que quer viver, né? Como direcionar a própria vida. Muita gente também chega para mim se dizendo estagnada, se dizendo triste, com sintomas emocionais e até sintomas físicos dessa desconexão de si mesmo. Então, por isso, hoje eu quero te contar como que você pode sair desse estado, como que você pode conquistar de volta a sua autenticidade, como você pode se permitir viver a sua verdade, viver a vida no seu protagonismo. Bom, antes de começar, eu gostaria aqui de saber um pouquinho aí, pedir, na verdade, para vocês uma ajuda nessa primeira live. A gente vai ter algumas lives de terça e de quinta para poder aprofundar em assuntos como esse, em assuntos que acendam luzes em vocês, que despertem vocês para viver o propósito, para viver o protagonismo, para viver no centro da tua vida. Então, eu quero pedir para quem puder aí clicar no aviãozinho aqui de baixo, ó, aqui no cantinho tem um aviãozinho, clicar nesse aviãozinho e chamar alguém que você ama muito, alguém que esteja se sentindo aí desconecto, que não esteja se sentindo no comando da própria vida, que você ame muito, é claro, e que você possa enviar essa live para que essa pessoa dê alguns saltos na vida dela e que ela se sinta cada vez melhor, cada vez mais presente. Então, se você puder clicar aqui, eu agradeço muito. Você vai com certeza ajudar muito essa pessoa e também vai, claro, me ajudar, né? Eu vi aqui que tem alguns já conhecidos na live, mas se vocês quiserem depois me contar de onde vocês estão, se vocês já se sentiram dessa forma, quiserem me falar como vocês estão me acompanhando, se é a primeira vez por aqui, enfim, aqui o nosso canal tá aberto pra gente conversar a hora que vocês sentirem, tá bom? Eu quero poupar o tempo de vocês e ir direto, né, ao ponto, direto àquilo que importa, porque eu sei que de manhã cedinho todo mundo tá cheio de compromisso, talvez você esteja aí se arrumando ou a caminho do seu trabalho, então eu quero te trazer aquilo que é importante sem enrolações. Bom, primeiro de tudo, né, eu quero começar aqui contando a minha história. Eu quero contar essa minha história de como que eu descobri que eu tava mentindo pra mim, porque eu sinto que ela pode te dar alguns insights, virar algumas chavinhas aí. Talvez você possa se identificar
Porque assim como a minha história, eu também já atendi, já acompanhei muita gente com histórias. Claro, a história é diferente, mas aquilo que ela traz é muito parecido. E às vezes, quando a gente ouve a história do outro, a gente vira a nossa chave e presta atenção naqueles pontos da nossa própria história que precisam ser olhados, transformados ou até curados. Bom, claro que a minha história começa quando eu nasci, né? Mas eu quero dar destaque ali para 2013, 2014 da minha vida, né? Antes disso, eu vou lá para minha infância um pouco, bem rapidamente, né? Só trazer um insight. Na minha infância, eu já tinha muitas coisas que, assim como todos nós, que demonstravam a minha essência, que demonstravam essa minha autenticidade, que demonstravam quem eu era. Então, bem lá na minha infância, eu gostava muito dessas coisas, eu era fascinada por duendes. Eu gostava muito de falar que eu conversava com eles, que eu via eles, e eu acredito que provavelmente eu via mesmo, né? E fui me bloqueando de algumas coisas, assim. Depois, lá com 10 anos de idade, eu fui em uma livraria e fui para a sessão dos livros um pouco mais esotéricos e coisas assim. E eu escolhi e comprei um tarô, que eu ficava até a minha adolescência, de tempo em tempo, abria ele e fazia as minhas leituras de tarô para os meus amigos e para as minhas amigas. Claro que sem muita base, mas tava ali, né, esses pedacinhos de essência. Na época da escola, né, um pouco mais pro final da escola ali, minha mãe tinha alguns livros em casa e eu pegava os livros de Jung e gostava de ler. Então, gostava também de ler muitos livros e coisas voltadas ao autoconhecimento. Eu não suportava aqueles livros de escola e eu gostava de ler esse tipo de coisa, de informação. Então, aí já mostrava muito da minha essência. Mas a gente chega numa fase mais crítica da vida, onde a gente tem que escolher, ali no final da escola, né, começo da faculdade, antes de começar a faculdade, né, quando a gente tem que escolher o que a gente vai ser. E esse o que a gente vai ser é o que a gente vai ser pro resto da vida, né? Pelo menos isso é o que parece naquele momento. E aí a primeira coisa que me veio, eu falei, acho que eu vou fazer psicologia. Olha lá, de novo, a minha essência, meu ser autêntico, gritando por mim. E eu, não, mas eu preciso escolher alguma coisa que dê dinheiro, alguma coisa que me dê futuro, né? E aí a gente tinha muito aquelas visões de que futuro é dentro de uma empresa, é crescendo num cargo e coisa assim, né? Pelo menos na minha época, eu sei que hoje isso já mudou muito, graças a Deus, mas na minha época ainda tinha muito essa visão. E ainda tem muita gente que tem essa visão. E eu, bom, então não, psicologia não serve pra mim. E fui indo, e até que eu fui escolhendo pelo aquilo que eu sentia que pelo menos não era algo que eu odiasse, né? E fiz uma escolha que não foi a melhor escolha. Era uma escolha que era uma profissão que era dita como profissão do futuro e tudo mais. Beleza, fui pra esse caminho. Gostei muito do que eu fiz, porém, né, não me trouxe tudo aquilo que eu esperava que me traria. Mas tá tudo certo até aí, tá? E aí, lá no final já da faculdade, não, início da faculdade, 2003, mais ou menos, 2003, 2004, eu tive uma frustração, uma decepção muito grande no campo dos relacionamentos. Era o meu primeiro relacionamento, então tem toda aquela coisa, né, de primeiro uma grande imaturidade também para lidar com isso. E eu tive uma grande frustração ali. E aí foi nessa frustração que eu
virei uma chavinha em mim. Falei, não, o jeito que eu sou não tá certo. Então, de agora em diante, eu vou ser uma pessoa que escolhe as coisas. Eu vou ser uma pessoa determinada. Eu vou ser uma mulher que todo mundo olha e fala, uau, sabe? E eu não vou ter nenhum relacionamento até o final da faculdade, nenhum relacionamento sério, eu não vou namorar, eu sou dona de mim, ninguém mais, não vou gostar mais de ninguém. Então eu fiz ali todo um trabalho comigo interno de proteção. E aí é que chega o ponto que eu queria tocar com vocês. Às vezes, quando a gente tem um trauma muito grande ou uma dor muito grande, a gente entra num estado de criar personagens, de criar máscaras que vão supostamente nos proteger de reviver essas dores. Então, naquele momento, né, eu criei uma personagem. E isso já fazem 10 anos, né? Já fazem não. Essa personagem durou 10 anos. Acredita. Durante 10 anos, eu coloquei aqui pra vocês ontem minhas fotos de 10 anos atrás. Minhas fotos de 2013 e de 2014. Né? Então, vocês podem ver lá. Durante 10 anos, eu fiquei, então, de 2003 a 2013, 2014. Eu era loira. Eu só circulava por grupos que eu julgava mais importantes, ou mais hype, ou mais alta sociedade, ou enfim, né? Tudo aquilo que eu achava que me colocava nesse lugar de estar mais protegida, estar mais segura. Então, veja, eu vim buscar a minha segurança, a minha autoconfiança ali através de uma máscara externa, através de uma aparência externa que me trazia a sensação, e aí destaque para essa palavra, sensação de estar protegida, a sensação de segurança, a sensação de que, estando daquela forma, eu conquistaria as coisas que eu desejaria sem sofrer novamente, sem reviver aquela dor, sem reviver aquele trauma, né? E assim eu construí uma personagem tão perfeita que por 10 anos eu acreditei realmente que eu era aquela pessoa. Então vocês podem ver lá, eu era loira, eu comecei a trabalhar com coisas de moda, eu saía muito, eu circulava muito em meios sociais, e não que nada que isso seja ruim, tá? Não é isso. Mas é que eu me distanciei daquela Karina lá que eu falei pra vocês da infância, que gostava de autoconhecimento, que gostava de psicologia, que gostava de coisas místicas, que adorava ir pra praia, que vivia na praia, que ia todo fim de semana, que se vestia com a própria personalidade, sem se preocupar muito excessivamente com a aparência. Eu me distanciei dessa Karina, eu me tornei uma outra pessoa. E sendo essa outra pessoa por 10 anos, eu vivi realmente esse personagem. Mas que até então eu não sabia que era um personagem que eu estava vivendo. Aquela pra mim era eu. Eu tive relacionamentos, tive um relacionamento de 7 anos. Eu tive profissões, eu tive empresa. Eu tive muitas coisas e vivi muitas coisas que muitas delas deram certo por muito tempo. Até que eu cheguei em um momento que eu falei, tem alguma coisa estranha. Sabe, eu faço. Eu vou
eu cresço, eu resolvo, eu consigo as coisas que eu quero de alguma forma, mas não tá legal, não tô satisfeita. Não é isso, parece que tem um vazio, parece que tem um buraco, tem um desconforto muito grande. E foi quando eu falei, poxa, o que tá acontecendo, né? Eu não sei quem eu sou, eu acho. Eu não sei o que eu quero. E começou a me gerar um incômodo muito grande quando pessoas vinham... Que eu comecei a deixar de fazer algumas coisas, né? Algumas coisas de trabalho, algumas outras coisas assim. E aí começou a me gerar um desconforto muito grande quando as pessoas vinham a mim e falavam, mas o que é que você quer fazer? O que você gosta? Eu me sentia na necessidade de responder aquilo, porém, eu não tinha nenhuma clareza daquilo. E era muito desconfortável eu não saber essa resposta. Eu comecei a me questionar. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu gosto. Eu sei algumas coisas que eu não gosto, algumas coisas que eu não quero. Tá bom, já é um começo, né? Mas eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero, eu não sei quem eu sou. O que eu faço? Né? Foi então que eu comecei a buscar terapias. E tamanho era o meu desconhecimento sobre mim, que a minha pesquisa lá para buscar a terapia era assim, o que vai me dizer mais sobre mim? O que vai me dar mais informação sobre mim? E nesse momento eu fui parar na radiestesia, que ela traz um panorama bem legal, sabe? Um direcionamento bem legal sobre a pessoa. Tanto que eu agora, né, eu já há anos, né, há muitos anos, há mais de 8 anos, quase, acho que 9 anos, eu já trabalho com radiestesia, eu trago a radiestesia unida, né, nos meus processos terapêuticos, dou aulas de radiestesia já há uns 7 anos, e assim, eu vejo o quanto ela realmente é essa ferramenta efetiva, né? Então, ela foi me trazendo alguns insights, me mostrando o que tava fora ali, né? O que tava em desequilíbrio ali, o que tava meio desconecto dentro de mim. Aquilo foi me colocando aos poucos no lugar, foi me centrando mais, foi me trazendo para uma busca de olhar para dentro. A partir de lá eu fiz curso de meditação, curso de reiki, comecei a ler mais, comecei a voltar a estudar e olhar para tudo aquilo que eu olhava ali na infância e na adolescência, sem perceber que eu estava fazendo isso. E aí foi aí que eu comecei a descobrir que eu estava mentindo sobre mim, né? Que fala, pô, a Karina de verdade não é essa do status, não é essa loira, não é essa que vive todos os dias em meios sociais e tudo mais. Não é essa, a Karina é outra. E aí, sabe o que foi a grande virada de chave? Um dia eu tava em casa e um amigo meu dessa época ali de um pouco antes da faculdade, ou comecinho da faculdade, me mandou uma mensagem perguntando, e aí, como é que tá a vida, aqueles projetos lá que você tinha e tal. Falei, não, aquele projeto eu já fiz, já realizei, mas já saí. Ele, é? Ué, mas o que você tá fazendo então? Eu falei, não, eu tô nas terapias e tudo mais. Eu já estava trabalhando com isso. Eu já tinha voltado pra minha casa. Mas eu estava me sentindo estranha. Eu tava sentindo que tinha alguma coisa errada comigo. Por quê? Porque todo aquele cenário que estava em volta de mim, o relacionamento, a minha vida, eu já trabalhava com terapia, mas eu continuava em outros trabalhos. E aí eu comecei as pessoas olhavam pra mim e falavam, o que aconteceu com você? Cadê aquela Karina social, balada? Oi, Cá, tudo bem? Aquela Karina social, aquela Karina da balada, aquela Karina... Cadê? Né? As pessoas falavam, o que tá acontecendo? Você não era assim. O meu relacionamento antigo falava que, mas você não era assim, você mudou. Mas você tá tão diferente. E eu tava super desconfortável, porque ao mesmo tempo eu não era aquela Karina loira, social, tal.
Mas e essa Karina, né, do autoconhecimento, do misticismo, das terapias, da religião, da psicologia? Ué, da onde que ela surgiu, né? Então, para aquelas pessoas que estavam acompanhando aqueles últimos 10 anos é quase uma vida. É uma vida, né? Aqueles 10 anos da minha vida, elas estavam estranhando muito, porque não era essa. Ao mesmo tempo que aquelas lá da minha infância e da adolescência também se distanciaram, porque eu também não era aquela. E aí, nesse momento, um amigo chegou e fez essa pergunta. O que é que você tá fazendo, então? E eu comecei a explicar o que eu fazia, o que eram as terapias, qual que era o meu trabalho e tudo mais. Daí ele falou, nossa, a sua cara. Na hora que ele falou isso, eu entrei em choque, assim. Parei por alguns segundos e fiquei assim, a minha cara? Mas peraí, tá todo mundo falando o contrário. Tá todo mundo falando que eu pirei. Tá todo mundo falando o que aconteceu com você, né? De repente, assim. Eu sabia que não era de repente, porque eu tava com aquele desconforto há anos. Mas o que eu transparecia no meu personagem, na minha máscara, era outra coisa. Era aquela imagem de segurança. Era aquela imagem do que eu sei o que eu quero. E aí, eu parei e falei, como assim a minha cara, gente? Como que alguém tá falando isso? Todo mundo tá falando o contrário. E aí eu peguei fotos antigas minhas e comecei a olhar para essas fotos antigas minhas. E o que eu vi foi aquela Karina. E aí eu comecei a lembrar. Falei, nossa, realmente, tô voltando para casa. Realmente tô me reconectando com a minha essência. Realmente tô encontrando a minha autenticidade de novo, que eu tinha perdido. Realmente eu tô quebrando aquela máscara e desfazendo aquele personagem que eu criei e vivi por 10 anos. E aí, eu fui lembrando dessa história do tarô, lembrando dos livros, lembrando das coisas que eu fazia, das coisas que eu gostava, e percebendo que tudo aquilo que eu tava fazendo no agora que eu falo 8 anos atrás, né, 9 anos atrás, tudo que eu tava fazendo naquele agora eram coisas que eu já gostava, que eu já fazia, que a minha essência já gritava. E aí que eu percebi que durante 10 anos eu menti pra mim e eu criei um personagem e uma máscara tão sofisticado que eu mesma acreditei por 10 anos. E essa foi a minha história de caminho de voltar pra casa. E nesse caminho foram muitas ferramentas que me ajudaram. E eu vou falar sobre isso com vocês mais pra frente, né? Eu quero conversar com vocês sobre essas ferramentas, sobre esse retorno para casa, sobre essa volta para sua autenticidade, para sua essência. Né? Eu queria, né, deixar aqui um espaço para, se alguém sentir de compartilhar a sua história, sentir de compartilhar se você se identificou num personagem ou numa máscara que você criou para proteção, se vocês conseguem perceber até aqui, né, o quanto que a gente consegue criar personagens e máscaras muito sofisticadas a partir de dores ou traumas. Vocês conseguem perceber o quanto é fácil criar esses personagens? E o quanto é fácil a gente se perder nesses personagens por conta de dores e traumas? Quando eu criei aquele personagem, eu estava querendo evitar dores e traumas. Mas ao mesmo tempo que eu criei um personagem para evitar uma dor e um trauma, eu criei uma outra rede de dores muito grandes. Porque não há dor maior do que a desconexão de si mesmo. Essa dor te tira daquilo que você veio fazer aqui. Te tira de se sentir você na tua própria pele. Te tira de se sentir realizada de verdade. Essa dor é a dor de quem veio aqui e não sabe o que está fazendo aqui.
de quem não vive o que ama, de quem não vive os sonhos, de quem não se sente construindo a própria história, de quem não se sente no centro da própria vida. E essa dor aqui gera diversos desconfortos na vida. Gera diversos desequilíbrios mentais, emocionais e físicos. Então, se você se encontra nesse estado, dá essa olhada para dentro. Vai lá no seu passado. Descobre um pouquinho sobre você. E talvez a minha história te inspire a reviver, a revisitar e a reconhecer aonde ficou guardada a sua verdadeira autenticidade, o seu eu. Então, eu quero, para resumir tudo isso que eu te falei aqui e colocar numa forma mais didática e mais prática, além da minha história, que você possa olhar ali e ver você, eu quero mostrar, vamos ver se eu consigo, porque eu nunca fiz isso aqui, tá, gente? Eu quero mostrar um diagrama que eu fiz, resumido, tá? Eu não vou conseguir detalhar e aprofundar nele, mas como eu falei, a gente vai falar mais sobre isso em breve. Esse diagrama, ele mostra a construção do personagem, a construção da máscara, como que ela começa a acontecer, por que que ela começa a acontecer. Então, deixa eu ver aqui como que eu faço para adicionar essa tela. Eu acho que é aqui. Achei que era embaixo, né? Compartilhe fotos com os espectadores. Acho que é isso. É isso. Muito bem. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero te mostrar é isso aqui, tá? Ali tá você, né? Você pode ver você ali em cima. Essas são as nossas fases da vida e as maiores influências, tá? Em cada fase dela. A primeira ali, como você pode ver, é a família. Então, logo que você nasce, nos seus primeiros 5 anos especialmente, mas dos 7 anos, mas especialmente os primeiros 5, a influência maior que tem na sua personalidade, naquilo que vai construir quem você é e tudo mais, é da sua família. Depois da comunidade, que aí vai escola, mais pra frente alguns amigos e tudo mais. Depois dos relacionamentos, os relacionamentos mais íntimos e os relacionamentos de amizade mais profunda. Depois lá embaixo, eu pus separadinho, porque daí é uma parte mais sua. Então ali é o que te influenciou e ali é o que você fez dali em diante. Então a adequação, a autenticidade e a conexão. Conexão espiritual, conexão evolutiva, tá? Eu vou aprofundar um pouquinho nessa história. Então, opa, compartilhar mesmo, daí não adianta, né? Aqui. Oh, não foi. Vai que vai, gente. Calma aí. Aí. Até o fim eu aprendo. Então, vamos lá para a primeira fase, né? Família. O que a família ela vai trazer, né? Então, esse seu meio, esse seu ciclo familiar, o ciclo mais fechadinho, o menor ciclo ali, que é o primeiro da sua vida, que é a família, vai te trazer alguns valores, né? Você chega aqui com uma essência, né? Quem vê um bebezinho vê que ele já tem uma personalidade ali, que ele tem a essência dele ali, que ela tá sendo mostrada o tempo todo. Se é mais nervoso, se é mais agitado, se é mais calmo, se é mais introspectivo, se é expansivo, se interage, se não interage, isso já tá ali, ó, na essência, tá? E aí a família vai colocando os valores, mas também coloca ali crenças, também
vai falando o que pode e o que não pode. Então, um moldezinho daquele ser já começa a acontecer ali, tá? Além disso, também são colocadas, são despertadas, eu falo, porque elas já vieram de outros tempos, de outras vidas, já vieram com você, são despertadas pela família, em geral, as feridas emocionais. Então, as 5 feridas emocionais. Depois eu vou falar com vocês sobre elas em uma outra live, porque só isso dá uma mega live, tá? Uma mega lição. Então, são despertadas também nessa fase. Tudo isso já gera um molde muito grande desse ser, né? Bom, e aí, né, eu coloquei ali base porque eu gosto de fazer uma relação com os chakras, né? Então, essa é a nossa base, nosso chakra base. Ele se forma ali, ele se estrutura, a energia dessa base, do que eu conheço como lugar seguro, ali, nesse primeiro estágio, com grande influência desse histórico familiar, tá? Depois, a gente começa a interagir com o mundo. Então, a gente começa, além da família, ir para a escolinha. E nessa escolinha, eu tenho outros valores, né? Outras crenças a mais que são colocadas, né? E eu começo a sentir que o mundo vai além da minha casa, além daquele lugar acolhedor, seguro, tá? Começa a sentir que tem coisas ali no mundo. Essa é a energia do chakra sacro, né? E aí eu começo a ter amigos, a criar grupos e criar essa necessidade intrínseca ao ser humano de pertencimento. Eu começo a querer fazer parte. Então, que é o plexo solar, né? Eu vou me ajustando para caber nesses grupos, para fazer parte desses grupos, tá? E aí eu vou fazendo novas crenças de como que eu me encaixo aqui. O que é certo, o que é errado. O que da minha personalidade é legal para tal grupo, o que não é legal para tal grupo. Assim eu vou me moldando. Assim eu vou vendo que eu sou um indivíduo, mas que para pertencer, essa individuação, para pertencer, eu tenho que fazer alguns ajustes. Então, aí a gente já começa a ver o quanto que a gente já começa a criar muitos personagens e muitas máscaras para caber nos lugares certos. Então a gente vai para a terceira parte, que são os relacionamentos, que aí mexem com um lugarzinho ali bem íntimo, que acessam lugares de você que às vezes você quer esconder até de você mesmo, porque acessam a intimidade, ao chakra cardíaco, que tocam o seu emocional, que tocam aquele lugar bem profundo, né? São relacionamentos de troca mais profunda, de parceria mais profunda, de intimidade, de acolhimento. Ao mesmo tempo que eles te ensinam isso, eles te mostram o que você precisa ser ou fazer para conquistar isso. E aí também muitas outras máscaras, como foi o caso do meu personagem, são criadas, né? Então o meu personagem ali, que eu contei para vocês a história antes, foi criada muito nessa fase aí da vida. Vamos continuar. Aqui. E aí, a gente chega então num estágio que a gente já passou, né? Pela infância, já passou pela adolescência, já passou pelo início da juventude, a gente já tá como adulto, profissional e tudo mais. E aí eu já entendi a adequação. Então eu começo a viver esse personagem, ou a me incomodar com, peraí, quem sou eu? Qual que é a minha verdade genuína? E aqui eu decido, vou viver a minha verdade genuína, ou
eu vou viver essa adequação. É quando a gente chega aqui na energia do chakra laríngeo. A energia do chakra laríngeo, para quem não sabe, é a energia da verdade. Então aqui eu tenho uma vontade incontrolável, entre aspas, de dizer a minha verdade. Porém, eu posso continuar abafando ela e escondendo ela através dos meus personagens, das minhas máscaras, dos meus medos, das minhas dores, das minhas mentiras. Aqui, as máscaras, os medos, os personagens, as dores e as mentiras começam, se você estiver olhando para dentro, a ficar escancarados para você. E aí é o momento em que você pode tomar a decisão de voltar para sua, vamos ver aqui, para sua autenticidade. Então a gente está ali embaixo, na sua autenticidade. O que é a sua autenticidade? É você ser você, de verdade, em essência. É aquilo que ressoa com a tua alma, com o teu espírito, com o teu eu mais profundo, com os teus maiores desejos. É o que vibra em você, é o que é leve. Quando você é autêntico, quando você está vivendo no protagonismo da sua vida, a sua vida flui, é leve. Não parece que você tem que ficar, sabe, fazendo 1000 esforços para se adequar, para caber, para ser quem você é. Você consegue ser. Há uma leveza em ser. Há uma leveza em estar conectada com a sua essência. Há uma leveza em estar presente em você mesmo. E essa é a autenticidade. Essa é a energia do terceiro olho. Por que o terceiro olho? Porque é esse olhar para dentro. É o que eu sou, independente do que o mundo está dizendo. É o que eu sou, independente do meio onde eu me coloco. É o que eu sou, independente da opinião dos outros. Essa é a verdadeira autenticidade. E aí, a gente tem a última fase ali, né, que é a conexão. Por que é a conexão, né? Por que é a unidade? O yoga também fala, né, unidade. Yoga é união. E a busca do yoga é exatamente essa, né? É essa conexão. Eu só consigo me conectar com a unidade, conectar com o divino, quando eu sou verdadeiramente eu. Porque é através da compreensão da autenticidade, a compreensão do eu, que eu encontro essa conexão. E por isso que flui, né? E por isso que a vida flui, por isso que as coisas fluem. Então, eu vou tirar aqui o compartilhamento. Mas o que eu quero deixar claro é que se você criou uma máscara e você identificou ela hoje, se você criou um personagem e você identificou ele hoje, não se desespera. É parte do nosso processo. Mas é parte do nosso processo também identificar. Eu criei esse personagem e eu vou sair dele agora. Vou sair dele mais forte. Porque ele me fez reconhecer tudo que eu não sou. E quem eu mereço ser. Não há nada mais valioso do que você poder ser você. Não há nada mais libertador do que você poder ser você. Quando você pode ser você, você tem liberdade de escolha. Quando você pode ser você, você tem liberdade para sonhar. Você tem liberdade para criar. Você tem liberdade para viver, para ser. Liberdade para mim sempre foi uma palavra muito importante. E eu não entendi o quê. Tem gente que acha que ser livre é não criar laços. Não é bem aí, né? Ser livre é ser você. Ser livre é ser autêntico. Ser livre é estar no protagonismo da sua vida. É isso que eu proponho para você, para que você olhe, para essa liberdade, tá bom? Então assim, se vocês quiserem depois me mandar insights, compartilha essa live com quem precisa ouvir isso, com quem
Se você, né, chegou aqui até o fim, compartilha com aquela pessoa que tá vivendo esse momento, né? E se você quer entender melhor como viver esse protagonismo na sua vida, continua aqui assistindo. De terça e quinta a gente vai ter algumas lives aprofundando cada vez mais no protagonismo, aprofundando cada vez mais na autenticidade, te trazendo cada vez mais você para viver a tua vida, para viver a tua liberdade. Então, fica à vontade para fuçar lá no meu perfil, tem muito conteúdo, tá bom? Então, toda terça e quinta, às 8 horas, a gente vai estar por aqui aprofundando nesse assunto. Se você também se identificou com esse assunto de hoje e sente que precisa de ajuda para essa conquista, né? Eu identifiquei que eu não tô vivendo a minha verdade, eu identifiquei que eu não tô sendo autêntica, eu identifiquei que eu não tô no protagonismo da minha vida, mas eu não sei como sair disso. Tá muito desafiador sair desse lugar. Me chama, vamos fazer uma sessão, vamos conversar. Talvez eu possa te ajudar a abrir uns caminhos aí para isso que você merece viver. E meu último pedido aqui, para você me ajudar, curte, compartilha, faz essa informação chegar a mais gente que precisa saber. Eu vou fazer o melhor aqui para deixar gravado, para que vocês possam levar esse conteúdo para mais e mais pessoas, para que mais e mais pessoas possam viver o protagonismo, para que mais e mais pessoas sejam autênticas, para que mais e mais pessoas sejam livres. Imaginem só como seria um mundo com pessoas autênticas. Eu faço a minha aposta. E você? Muito obrigada por quem me ouviu. Até a próxima. Tchau, tchau.